A paz, crianças. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre a armadura de Deus. Na outra aula, a professora Alessandra falou sobre o que Deus providenciou uma roupa especial para nós. E essa roupa é chamada de armadura de Deus. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Então vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade e pelo teu cuidado. Pedimos que venha, Senhor, abençoar as nossas vidas, para que possamos aprender mais sobre a tua palavra. Que o Senhor esteja em nossa mente e em nosso coração, nos ajudando nessa jornada. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vou estar compartilhando com vocês lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 ao 14. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, vamos aprender a importância da armadura de Deus para nos proteger contra os ataques do diabo. Então, o nosso tema hoje, nós iremos falar sobre o cinto da verdade, que está em Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, nós vamos falar hoje sobre essa primeira peça da armadura de Deus, o cinto da verdade. Os soldados romanos usavam um cinto largo e forte ao redor da sua cintura, com o propósito de segurar toda a sua armadura e protegê-los. Mesmo sendo tão firme, não prejudicava os movimentos deles e dava-lhes segurança. Nós, que somos salvos, também temos um cinturão que nos dá perfeita segurança na batalha espiritual. O cinto da verdade é como vamos poder usar esse cinto? Há duas maneiras. A primeira é aprendendo as verdades bíblicas e praticando a verdade com as nossas palavras e as nossas ações. Aprendemos as verdades bíblicas quando participamos dos cultos, das escolas bíblicas, reuniões de estudo, nos nossos devocionais diários, ao refletir e memorizar versículos. Todas essas ações são necessárias para sermos fortalecidos na luta espiritual. O diabo, ele é o pai da mentira e ele procura a todo instante nos levar a mentir. Alguém já mandou vocês contarem alguma mentirinha? Porque se vocês não falassem a mentira, algo ruim poderia acontecer. E na mensagem de hoje nós vamos aprender que sempre devemos falar a verdade para agradar a Deus. Há muito tempo atrás, uma mulher chamada Ana, que fazia parte do povo de Deus, queria muito ter um filho, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. Um dia ela foi para a casa de Deus e estava orando e pediu a Deus um filho. E prometeu que se Deus desse esse filho para ela, que ela o devolveria para que ele servisse ao Senhor por toda a vida. E Deus deu a Ana e ao seu marido um menininho, que recebeu o nome de Samuel. Samuel ainda era um menino quando seus pais o levaram para a casa de Deus. E ele ficou lá com o sacerdote Eli para ajudar na casa de Deus. E o sacerdote Eli já era bem velhinho. E Samuel ajudava Eli, porque Eli já quase não enxergava mais pela sua idade. Mas Samuel trabalhava bastante.
Então ele varria o chão, tirava o pó dos móveis, colocava as coisas no lugar. Ele fazia tudo para agradar o sacerdote Eli, abria as portas do templo. No tempo em que Samuel viveu, a Bíblia ainda não estava pronta. E Deus falava diretamente com algumas pessoas ou mandava recado. Certa noite, Eli já havia se recolhido para ir dormir. E Samuel também. Foi descansar porque já tinha trabalhado muito. Mas, durante a noite, Samuel ouviu alguém chamar. Samuel, Samuel. E aí ele correu para o quarto de Eli. Sim, senhor, estou aqui. O que o senhor deseja? Ele, mas eu não te chamei. Vai dormir, menino. Aí Samuel voltou lá para o seu quarto. E aí, quando ele já estava pegando no sono novamente, Samuel, Samuel. Aí Samuel correu de novo para o quarto do sacerdote Eli. Estou aqui, senhor, estás me chamando? E o sacerdote Eli falou, não, menino, eu não estou te chamando. Pode voltar para dormir. Aí, novamente, Samuel voltou para o seu quarto. E novamente ele ouviu a voz. Samuel, Samuel. Aí ele correu novamente para o quarto de Eli. Aí Eli entendeu que era Deus que estava querendo falar com Samuel. E aí quando Samuel falou, ele pegou e falou, olha, quando você estiver deitado e a voz te chamar, você fala, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E aí Samuel voltou para o seu quarto. E novamente a voz chamou Samuel. Samuel, Samuel. Aí Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor, fala que o seu servo ouve. E aí Deus pegou e falou com Samuel. E falou para Samuel que ele estava muito aborrecido com o sacerdote Eli e com seus filhos, porque os filhos do sacerdote Eli eram homens maus, que faziam muito mal. E Deus mandou avisar que eles não iriam mais fazer o trabalho na casa de Deus e que eles seriam, de alguma forma, castigados. E aí Samuel recebeu, esta mensagem e depois adormeceu. E dormiu preocupado, porque no dia seguinte ele sabia que teria que falar com o sacerdote. Não demorou muito tempo, Samuel acordou, se levantou, foi abrir a porta do templo e fazer os seus afazeres. E depois Eli acordou e chamou Samuel até o quarto. Ele queria saber o que Deus havia falado para Samuel. E o que vocês acham que Samuel fez? Será que ele falou a verdade? Ele não queria ver o sacerdote Eli triste. Samuel teve que decidir entre falar a verdade ou não. Mas ele falou tudo e não escondeu nada, nem uma palavrinha sequer do que Deus havia falado. E o sacerdote Eli entendeu que Deus mandou um recado para ele, contando a Samuel o que ia fazer com os seus filhos. Samuel, ele fez o que era certo, falou a verdade, mesmo quando foi difícil para ele. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele ensinou sobre a verdade. Ele quis nos ajudar a ser sempre verdadeiros, a sempre falar a verdade. Quando agimos com a verdade, usamos o cinto da verdade, que é uma das primeiras peças da armadura de Deus. Que sejamos sempre verdadeiros com o nosso próximo e com Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês. Uma boa semana a todos. E logo estaremos falando sobre as outras peças da armadura de Deus. Deus abençoe grandemente vocês, crianças. Fiquem com Deus.